Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022, quinta-feira, 26 graus, dia chuvoso, em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o seu Mistério. A Morte e seu Mistério é uma obra de Camille Flammarion. Camille com 2 L's, Flammarion com M 2 vezes. Um astrônomo que dedicou-se a observar o céu, a movimentação que nele ocorre, cometas, bólides, fazer cálculos, estabelecer trajetórias dos movimentos dos astros, muito respeitado, criou um observatório. Em determinado momento da sua vida, ele acompanhou o desencarne de seu amigo e combinou com esse amigo que, logo que possível, ele estava na casa acompanhando, em determinado momento da noite, a família estava todo mundo com sono, o seu amigo também astrônomo, muito respeitado. O pessoal falou assim: olha, nós vamos dormir. E ele falou: eu vou ficar aqui velando o meu amigo, vou ficar aqui até amanhã cedo. E enquanto a família foi dormir, o amigo percebeu que o seu momento chegou e avisou para ele, e ele fez menção de chamar de volta os familiares que já estavam dormindo. Ele falou: não, faça uma prece. E ele fez uma comovida prece, uma prece muito chorosa, chorou bastante, esqueceu até parte da prece do Pai Nosso. Aí um amigo pediu para que ele abrisse a janela e ele observou a constelação de Capela. Curiosamente, a cama estava voltada para a capela. E uma hora depois ocorre a morte. Então, nesse interlóquio, os dois combinam que, se fosse possível, que se a vida continua, se é possível essa troca de informações, vamos lá, e conte o que aconteceu a partir do momento desse desenlace. E ele fez. Em 1864, esse amigo desencarna. Em 1866, em outubro, ele apresenta um diálogo de 50 páginas na obra Narrações do Infinito. E em 67, em fevereiro, é publicado numa revista muito famosa da época, chamada Século XIX. Ali ele apresenta toda uma informação que a sociedade científica da época pegou como uma utopia, como um tipo de Urânia, As Mil e Uma Noites, Mas feito tudo com muita exatidão, com muita... aquilo que o amigo dele vê é fantástico. E percebendo a recepção do público, ele tem mais 2 diálogos ainda em 67, o terceiro, o segundo e o terceiro, e em 69, 1869, então em 64 ele desencarna, 66 o primeiro diálogo, 67 mais 2, com a publicação do primeiro em fevereiro, e em 69 mais 2 diálogos, de onde surge a obra Narrações do Infinito. E Flammarion se empolga e investe para valer na compreensão do que acontece com o indivíduo, se é possível, a semelhança do que aconteceu, alguém fora do corpo vir informar essas coisas, e ele percebe que isso acontece mesmo antes do indivíduo desencarnar.
É possível. Então, nessa obra, A Morte e Seu Mistério, no volume 1, esse é o 2, ele fala a respeito da morte, que seria a manifestação dos fantasmas dos vivos, enquanto o indivíduo ainda goza de perfeita saúde. Na época em que isso aconteceu, há 100 anos atrás, e mais informações de mais 100 anos anteriores, o Flammarion Colli, ou seja, de 200 e mais anos atrás, uma época de dificuldade de comunicação até pelo telégrafo. Havia o início da telefonia na época de Flammarion, mas esses casos são pescados, a rede, né? Não é nem a anzol, porque logo que ele começa a publicar esses seus estudos, baseado na própria maneira dele, inclusive, com que ele estuda astronomia, foi muito bem acolhido. E havia até um jornal, na época, que publicava semanalmente, vamos dizer assim, regularmente, não sei se diariamente, semanalmente, mas com uma certa regularidade, os seus estudos, caso por caso, como uma novela, né? E aí as pessoas se interessaram e começaram a mandar muitas correspondências, de tal sorte que ele começou, desde a primeira carta até a última, ele tinha a carta de número 5.000, e era um arquivo pessoal de Flammarion. Com isso ele teve a oportunidade de enriquecer muito os seus estudos, porque era uma época de palavra de honra, tudo no fio do bigode, né? E a palavra empenhada valia muito. Então todas essas correspondências, independentemente dessa época onde a honra valia muito, ele sempre passava por um sistema, né, semelhante ao que acontece nas observações da astronomia. Uma pessoa, só uma pessoa viu o movimento na bola, lá no firmamento. E ele faz, calcula, anota, e os outros pesquisadores, os outros astrônomos, observam aquilo tudo, a astronomia, veem o que se sabia até então, e ninguém nega o que ele afirmava. Mas não, fica como um fato, fica como uma narrativa, que se depois vai se confirmando. E havia toda uma complicação, por exemplo, a passagem do cometa Halley. Na época foi proibido divulgar que o cometa Halley iria passar, um escândalo científico. Mas a religião, né, as outras forças além da ciência que existiam naquela época, houve um decreto governamental de um general do exército, da marinha da época, que os astrônomos se calaram, mas fato é fato, continua acontecendo, independentemente de se poder ou não divulgar. Então os cientistas estavam acostumados a essa situação, então ele aplicou o método científico que ele aplica na astronomia para o estudo dos fenômenos psíquicos, porque ele chamou tudo isso de fenômeno psíquico. É possível, então, o indivíduo sair do corpo, se fazer aparecer alguém, e se é possível mais de uma pessoa ver, mais de uma testemunha, se objetos materiais são movidos, mesa quebrada. Como que isso é possível? Então, um vivo é possível fazer, manifestar-se como um fantasma, ele está aqui, está lá, então ele coleciona. Ele tem o arquivo pessoal dele e tem a pesquisa que ele faz nas sociedades, pesquisas metapsíquicas, enfim, ele busca, ele pesquisa e produz vários livros. Então existe uma trilogia, A Morte e Seu Mistério, volume 1, que trata da aparição de fantasmas dos vivos antes da morte. Volume 2, que é esse daqui, durante a morte. E o volume 3, depois que o indivíduo, que o corpo dele foi para o túmulo, manifestações dessas pessoas. Então é muito rico. De apontamento em apontamento a coisa vai acontecendo. Prefaciando esse segundo volume,
ele apresenta algumas palavras de Sócrates. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disso, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. A voz divina que nunca me deixou, que nunca deixou de se fazer ouvir em toda a minha vida, todo o curso de minha vida, se manteve hoje silenciosa. Eu não me defendi, portanto, das vossas acusações e dos vossos julgamentos, porque o que se sucede certamente é um bem. Vou sofrer a sorte a que me impusestes, a que me condenastes, mas a iniquidade e a infâmia ficarão para sempre amarradas às memórias dos meus juízes e acusadores. Submeto-me à condenação e certamente eles se submeterão às suas. E desse modo que as coisas deviam acontecer, deviam se passar, e no meu entender, tudo o que acontece é para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal esvai-se, dissolve-se, desagrega-se, sendo restituída à natureza. Entretanto, o que nele há de imortal, de incorruptível, retira-se ileso. Eu estou na página 145 do segundo volume. É de todas as partes do mundo que eu recebo observações dessa natureza, manifestações de moribundos, não no momento da morte, mas precedendo-a por mais ou menos tempo. Não compreendemos. Só um minutinho. É de todas as partes do mundo que eu recebo observações desta natureza, manifestações de moribundos, não no momento da morte, mas precedendo-a por mais ou por menos. Não compreendemos nada disso, seguramente. Outrora, ignoravam-se completamente os fenômenos da faísca elétrica. Teremos ocasião de verificar mais adiante que a explicação desses fatos e gestos tão extraordinários, está ainda longe de ser encontrada. Os fenômenos aqui assinalados são igualmente encontrados pela observação, embora fiquem por se explicar. Quando Cícero falava do ímã, não se previa o magnetismo terrestre e solar. Neste mesmo ano, em 1899, no mês de outubro, recebi de Roma a narrativa de uma premonição muito notável e que me foi dirigida pelo próprio observador. Ei-lá, integralmente transcrita. Que o ilustre Flammarion, isso está a propósito desses qualificativos, repito o que já disse. No tomo 1, página 10, eles indicam que os meus correspondentes não me escreviam para iludir-me. Perdoe a minha audácia de um desconhecido. Perdoe a audácia de um desconhecido. Mas é preciso que saiba que o fato que se deu comigo e que ele lhe provará mais uma vez a realidade das comunicações telepáticas, ainda que a cena não haja sido encerrada senão 2 meses depois da advertência. Em 1862, residia eu como engenheiro em Alexandria, Piemonte, e a minha família. Isto é, meu pai, minha mãe, meu irmão, 3 irmãos, viviam em Turim,
a nossa cidade natal. Como queria muito aos meus que me adoravam também, quase todos os domingos ia a Turim jantar com eles. A distância que nos separava, 90 quilômetros, percorria eu em 2 horas de comboio. E essa reunião dominical era sempre uma festa. Certo domingo de novembro parti para casa, como de costume, encontrei toda a família bem disposta, sobretudo minha irmã mais nova, Luísa, deliciosa rapariga de 18 anos que eu estimava particularmente. Era o seu padrinho, tinha mais de 14 anos que ela. Natureza excelente, era ao mesmo tempo uma bela morena, alta, elegante, magnífica saúde. Nesse domingo, divertiu-nos durante o jantar com seu bom humor, os seus espirituosos conceitos, e depois da refeição, com as sonatas que tocou ao piano, em que era mais artistas que diletante. Eu não tinha a menor preocupação com a saúde dela e voltei sem cuidados de qualquer sorte. Na quarta-feira seguinte, pela 1h da tarde, depois do almoço, eu estava sentado perto do fogão em que ardia bom fogo. Era um dia brumoso, com um nevoeiro que se podia cortar a faca. O frio trespassava-me até a medula. Tinha fechado os olhos, dormitava. Havia talvez 1/4 de hora quando ouvi muito distintamente a voz de minha irmã Luísa, que me chamava em tom lacrimoso: Félix, Félix, acorde-me, acorde-me, acorde-me. Despertei em sobressalto, muito perturbado, e por mais que fizesse para me persuadir de que se tratava de um pesadelo, causado talvez por digestão difícil, fiquei bastante inquieto. Estava só no meu pequeno compartimento de rapaz, com as portas e janelas fechadas. No dia seguinte esperei novamente o correio de Turim, que recebia regularmente em meados da semana. Mas contra tal costume, nem minha mãe nem minha irmã me haviam escrito. Ou seja, era comum eles escreverem para ir, mas não escreveram. Uma carta de meu irmão comunicava-me com grandes rodeios sobre Luísa. Ela adoecer inesperadamente, ardendo em febre, e que o seu estado alarmava toda a família. Parti imediatamente para Turim, onde fui encontrar os meus aflitíssimos. O mal exacerbava-se e os nossos médicos diagnosticavam perigosa febre tifoide. A robusta constituição de minha irmã permitiu-lhe lutar durante 8 semanas contra a enfermidade. Mas apesar de todos os carinhos que lhe foram prodigalizados, sucumbiu. A 24 de janeiro de 1863, atacado pela mesma doença. Meu pai morreu 2 meses depois, contados dia a dia, vencido sobretudo pela dor. Nunca tinha estado doente. Minha mãe também gozava de boa saúde, debilitou-se gradualmente e faleceu por sua vez. Ter podido consolar-me, sem ter podido consolar-se. Foi há 37 anos que ouvi o apelo de minha pobre irmã. Lembro-me dele como se fosse ontem. Passei na minha vida muitas tribulações, mas nenhuma foi para mim igual a esta. Quem assina é Félix Possati, carta 779.
Continua Flammarion. Esta manifestação produziu-se, como se vê, antes da morte e mesmo depois. Esta manifestação produziu-se, como se vê, antes da morte e mesmo 2 meses antes. Mas durante a enfermidade que havia de arrebentar a robusta menina, está evidentemente associada ao seu estado. O mais provável é que o chamamento partisse da irmã com o irmão, chamamento mental, tornado verbal pelo auditor. Não foi este que se transportou em sonho para de Alexandria para Turim, embora nada mais simples em telestesia. Foi antes uma vibração psíquica partida de Turim para Alexandria. Os negativistas, decididos, não veem nisso senão uma ilusão, coincidência fortuita. Por quê? Por que são ignorantes? Não me parece que os que forem amigos da verdade, que hajam lido as 400 páginas do meu primeiro volume e as 168 páginas que precedem este, e que, consequentemente, conhecem as faculdades supranormais da alma humana, as duplas de vivos, as manifestações telepáticas, possam duvidar um só instante da autenticidade de tal comunicação. Essas observações inexplicadas fizeram-se em todos os tempos, em todos os países, não se assinalaram sempre. De resto, os sinais premonitórios, percorrendo ultimamente a curiosíssima carta de Madame Séguiné, notei, datada de 13 de dezembro de 1686, numa missiva ao presidente Mourcian, a passagem seguinte. Trata-se da aparição muito singular de um homem embrulhado num lençol. E uma das janelas do castelo, um homem embrulhado num lençol a uma das janelas do castelo de Chantilly, 3 semanas antes da notícia da morte do grande Condé, que chegou a Fontainebleau, a 11 de dezembro. Leamos esta narrativa, página 147, Da Morte e Seu Mistério, volume 2. Há 3 semanas ocorreu uma coisa extraordinária. Pouco antes de o príncipe ter partido para Fontainebleau, um gentleman chamado Vernilon, pertencente à sua casa, ao voltar da caça pelas 3 horas e ao passar junto ao castelo de Chantilly, residência de Sua Alteza, viu numa das janelas da sala de armas um fantasma. Isto é, um homem amortalhado. Desceu de seu cavalo, aproximou-se mais, vendo-o sempre. Um criado que o acompanhava disse: Senhor, eu já vejo o mesmo que vedes. Senhor, eu vejo também o que mesmo vedes. Como Vernilon não quisesse dizer-lhe que falasse naturalmente, entraram ambos no castelo e pediram ao guarda-portão que lhe desse a chave da sala de armas. Vernilon dirigiu-se a este compartimento, encontrando todas as janelas fechadas e um silêncio que não fora perturbado. Havia mais de 6 meses. Contou-se isto ao príncipe, e eis que sucedeu. Disse que este Vernilon é pessoa inteligente, tão pouco dado a visões, como o seria o nosso amigo Corbinelli. Além disso, o criado viu a mesma aparição. Como este sucesso é verdadeiro, comunico-lhe para que sobre ele faça, como nós fizemos, algumas reflexões. Depois que principiei esta carta, falei a Briale que
me fez chorar lágrimas abundantes com a narração sincera desta morte. Continua Flammarion. Pensamos muito simplesmente nas ilusões de vista, tão fáceis, tão frequentes, mas todos quantos leram as discussões de Madame Séguinet com o abade Corbinelli acerca do objetivo, do subjetivo, não poderiam classificá-la legitimamente entre a categoria das mulheres ingênuas e crédulas. É possível tratar sempre essas coisas de ninharia e ver apenas erros, mas tal raciocínio está longe de nos satisfazer. Parece improvável que todas as lições sejam puramente imaginárias. Não são volumes unicamente que, sobre tal assunto, se escrevam desde a antiguidade. São bibliotecas. Este trabalho não é mais do que um eco disto. Com uma contestação modesta pela vibração atual operada nos espíritos ansiosos de conhecerem, enfim, a realidade. Não eliminemos, todavia, a possibilidade das ilusões da visita. Um exemplo de passagem, na narrativa que publiquei na minha obra Memórias da Experiência Espírita de Victor Hugo, em Jersey, em 1893. Poderá ver-se as páginas 231, uma fotografia mostrando uma janela por detrás da qual se vê certa mancha cinzenta, que facilmente se tomaria por vago fantasma. A manifestação antes da morte que acabo de transcrever é, seguramente, incompreensível, mas o que é mais incompreensível é o raciocínio da pessoa a quem aconteceu a aventura. Um amigo meu, sábio, eminente, escrevia-me há pouco tempo, carta 4173, nos seguintes termos. Abre aspas. Recebi ontem, 24 de junho de 1920, a visita de uma das minhas velhas amigas, que há muito tempo não via e com a qual falei a respeito de seu último livro. O marido dessa minha amiga suicidou-se há uma dezena de anos depois de desastres comerciais de que não a tinha informado. Durante 8 dias, ou para melhor dizer, 8 noites que precederam o suicídio, ela foi regularmente despertada, muitas vezes durante a noite por pancadas quase sempre repetidas, da mesma origem, primeiro na persiana das janelas do seu quarto, depois na porta do mesmo compartimento que dava para uma sala. Levantara-se, revisava e não encontrava ninguém. Não podia de resto estar aí quem quer que fosse. Seu marido, que dormia no compartimento próximo com a porta de comunicação aberta entre os 2 quartos, não ouvia nada. Todavia as pancadas eram fortes. Esse fenômeno acabou no dia do suicídio e que não se tornou a reproduzir depois. Pedi que me explicassem, por miúdo, todas as circunstâncias nessa época. Todas as circunstâncias. Conhecia de resto o compartimento que ela habitualmente, nesta época, conhecia de fato o compartimento que ela habitava nesta época e conclui que tratava de uma advertência da mesma natureza que outras já registradas pelo senhor. Sabe o que ela me respondeu? Sou muito positiva. Não creio em todas essas tolices. Quanto a mim, fizeram-me uma farsa de mau gosto. Mas quem? Por quê? E como? Não posso explicar. Então procurei as... A Glenda que busca as crianças já passa das 3. Tá. Agora. Estou indo, pensando. Só terminar. Eu sou muito positiva. Não creio em essas coisas, essas tolices. Quanto a mim, fizeram-me uma farsa de mau gosto. Mas quem? Por quê? Como? Não posso explicar. Em vão procurei as razões que pudessem ter motivado o fato. Nada encontrei.
Ainda seria possível acreditar que alguém tivesse batido na persiana com um pau muito comprido nos andares inferiores ou superiores, mas pelo que diz respeito à porta da sala, não há para isso qualquer explicação que se atender e que eu tenho cuidado de fechar a chave outras saídas da mesma sala. Não compreendo, portanto, como isso pudesse fazer-se. Mas daí a crer no sobrenatural, nunca. E aí continua a página 149, que será na próxima gravação. Muita paz a todos e desculpe pela interrupção súbita. Afinal de contas, estamos em casa.